E aí, pessoal, boa tarde. Tudo jóia? Como vão todos? Tudo bem? É o seguinte, eu tava dando uma olhadinha aqui no meu carro e eu tava dando uma olhada no extintor de incêndio do carro. Deixa eu dar uma olhada aqui no extintor. Aí fui olhar e percebi que o extintor, ele tá com a validade dele já vencida. Então vou ter que substituir o extintor. Aí surgiu uma questão que eu já ouvi algumas pessoas comentarem que não precisa mais se usar extintor de incêndio no veículo, no seu carro. Ah, não precisa mais, não é mais obrigatório. E aí? Essa é a questão, né? Precisa usar ou não precisa? É obrigatório ou não é? Qual a sua opinião? Então, se você perguntar para um monte de gente aí, um monte de pessoas, cada um vai ter uma opinião. Se você perguntar para algum amigo seu aí, ele vai dar a opinião dele e assim por diante. E aí a pessoa fica com dúvida, né? O modo correto da gente descobrir se é obrigatório ou não é pesquisar. Então, hoje a internet ela possibilita que você pesquise muito sobre vários assuntos, certo? E foi o que eu fiz. Então, eu vou pesquisar para saber se é obrigatório atualmente usar ou não. Então, a gente está no mês de setembro de 2020. A questão é obrigatório o uso do extintor de incêndio no meu carro? Carro de passeio? Eu tenho extintor lá. Se a validade dele acabar, eu preciso colocar outro? Deixo ele lá, não vai ter problema nenhum. E se a polícia me parar? E se um guarda rodoviário me parar? E aí, como é que fica? Tem algum problema? Não tem? Porque eu ouvi dizer que não precisa mais, não é obrigatório. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar uma verificada. Então tô aqui com o meu extintorzinho de incêndio aqui, ó. Ele já tá vencido. Eu vou providenciar outro, tá? Eu vou providenciar outro. Ele tá aqui, ó. Já até tirei ele daqui, ó. Eu vou providenciar outro extintor. Tá, mas você vai andar com o carro sem extintor? Enquanto eu não tenho outro, eu vou andar sem extintor sim. Por quê? Então, foi o que eu falei, né? Eu tenho aqui comigo a pesquisa que eu fiz, né? Então tá aqui, ó, resolução do CONTRAN 556 de 2015, o uso de extintor de incêndio para carros. Então, pessoal, essa é a resolução, tá? É a 556 de 2015. Vamos ler junto aí o que fala essa resolução? Então tá aí, né? Ó. Foi publicada no Diário Oficial da União em 18 de setembro, a resolução CONTRAN 556 de 17 de 9 de 2015, que torna, vejam, facultativo o uso do extintor de incêndio instalado na parte dianteira do habitáculo do veículo ao alcance do condutor, para os automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Então tá aqui, ó, segundo parágrafo, ó. Os proprietários dos veículos descritos acima poderão optar pelo uso do extintor de incêndio, sendo que, se optarem pelo uso do equipamento, deverão seguir as normas dispostas nesta resolução. Eu vou voltar nesse parágrafo aqui, tá? Terceiro parágrafo. Contudo, a resolução CONTRAN número 556 de 2015 ressalta que ainda é obrigatório o uso do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Para os fabricantes e importadores de automóveis utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada, os mesmos deverão disponibilizar local adequado para a instalação do suporte para o extintor de incêndio na forma da legislação vigente. A partir de 1º de outubro desse ano, ou seja,
2015, né? Os veículos automotores obrigados a utilizar o extintor de incêndio só poderão circular equipados com extintores de incêndio com carga de pó ABC. E para os proprietários de automóveis utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada, que optarem pela utilização do extintor de incêndio, também deverão utilizar extintores de incêndio com carga de pó ABC. Então, o que significa isso? É o tipo de pó do extintor. A resolução em questão revoga o item 20 do inciso 1º do artigo, inciso 1 do artigo 1º da resolução CONTRAN número 14 de 98. Ok? Então, qual que é o tipo de pó, de extintor que tem que ter no teu carro? É o tipo de pó ABC. É aquele de pó categoria ABC, tá? Olha lá, carga de pó ABC, a NBR número 10721. Conforme tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o extintor de pó. Ok? Lembra que eu falei que eu ia voltar lá no segundo parágrafo? Lá tá escrito o seguinte, né? Aqui o segundo parágrafo, ó. Os proprietários dos veículos descritos acima poderão optar pelo uso do extintor de incêndio, sendo que, se optarem pelo uso do equipamento, deverão seguir as dispostas nesta resolução. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: se você optar em andar com o seu carro com o extintor, ele tem que estar em dia. É facultativo? É facultativo. Só que se você for parado numa blitz, for parado numa fiscalização, e no momento desta fiscalização o agente perceber que o seu carro é dotado de extintor de incêndio, ele vai verificar o extintor de incêndio no momento da fiscalização, tá? Ele vai verificar. Se no momento da fiscalização o extintor de incêndio não atender esta resolução do CONTRAN 556/2015, você vai ser autuado. Ok? Então, o resumo é, como até o presente momento, veja, estamos em setembro de 2020, até o presente momento, o que está em vigência é a resolução do CONTRAN número 556/2015. O uso é facultativo. Então, ou você usa o extintor ou não usa. Então, no meu caso aqui, ó, o meu extintor, ele já expirou o prazo de validade dele. Então, eu tenho que retirar esse extintor do veículo e andar sem. Eu estou amparado pela resolução do CONTRAN 556/2015. Porém, se eu optar em andar no veículo com o extintor, ele tem que estar em conformidade com a resolução do CONTRAN. Tanto essa quanto as anteriores. Ele tem que estar com a carga em dia e dentro do prazo de validade, tudo certinho. E o tipo de extintor tem que ser o adequado para o carro. Tá bom? É facultativo. Tá? É facultativo. Ou você anda com extintor ou não anda. Se você estiver sem, como é o meu caso aqui agora, ó, eu não tenho nada. Vou deixar aqui sem, ó. E eu for parado numa blitz, eu estou amparado pela resolução do CONTRAN 556/2015. Porém, se eu optar em andar com o extintor dentro do carro, ele tem que atender todas as exigências da resolução 556/2015. O tipo de extintor e também o prazo de validade, ele tem que estar de forma correta. Então esse aqui já não dá mais. Então eu vou tirar ele fora. Eu comprei o carro também não tem muito tempo, eu deixei o extintor aí. Eu vou comprar um outro posteriormente e vou deixar aí. Eu quero andar, eu vou optar por andar com extintor. Ok? Eu vou optar. Só que ele tem que estar em conformidade, tá bom? Então eu acho que essa dica, pessoal, ela vai ajudar muita gente que estava com dúvidas ou não sabia nada mesmo a respeito desse assunto, ou talvez já até tenha ouvido falar, muitas pessoas expressarem uma opinião e não sabia qual era a norma vigente, tá bom? Espero que essa dica tenha ajudado você, como me ajudou. Se você gostou,
dessa dica, deixa aí no comentário, tá? O que você achou. E se você quiser dar um joinha também no vídeo para ajudar o canal. Se você gostou, deixa um likezinho aí, tá bom? Quiser também se inscrever no canal, tá convidado, ok? E a gente vem aí posteriormente com mais dicas. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.